Hoje é dia 31 de março, é dia em que os brasileiros devem aprofundar a reflexão sobre a importância da democracia, deputada Thalita. Nós sofremos um golpe, a democracia brasileira foi atacada em 1964, pessoas foram perseguidas, torturadas, foram discriminadas pelas suas opiniões políticas. Pessoas que tinham opiniões diferentes eram caladas à força pela ditadura. Foi um grande erro de parte da elite brasileira que apoiou aquele golpe. Foi um grande erro na história das Forças Armadas brasileiras, que tem uma história de muitos e importantes serviços prestados ao país. Reconhecer aquele erro histórico que foi dar guarida a um golpe militar, civil e midiático em 1964, que trouxe grandes sequelas e prejuízos para o país, é um passo muito importante para as Forças Armadas brasileiras. Assistir, como nós assistimos ontem, o pedido de demissão dos 3 comandantes das Forças Armadas do Brasil, das Forças Armadas de todos nós brasileiros, deputado Lucas Redecker, deputado Zaratini, foi algo e um sinal que eu considero extremamente positivo, porque a esta altura ninguém mais duvida que a tentativa do presidente Bolsonaro de demitir o ministro da Defesa e de afastar e demitir os 3 comandantes das forças militares foi uma tentativa de cooptação das Forças Armadas, que são de todos nós brasileiros, que têm um papel institucional e constitucional fundamental e importantíssimo de defender a nossa nação, de defender a nossa soberania, e não de fazer política partidária, como quer Jair Bolsonaro, e não de serem utilizadas como instrumento de manobra para atrapalhar o combate à pandemia que está sendo feito de maneira heróica por governadores que, ao contrário do que dizem alguns bolsonaristas nessa Câmara, estão segurando heroicamente as condições mínimas de combate à pandemia, enfrentando um presidente que boicota toda e qualquer medida que é considerada a medida adequada para combater a pandemia. Sim, a crise é mundial, deputado Darcy de Matos, que usou o tempo como líder do governo aqui. A pandemia assola a todos os países, mas a pandemia impacta de forma diferente países que estão enfrentando, sem negacionismo, com ciência e com medidas concretas de tentar conter a pandemia. No Brasil, ela se tornou o caso mais dramático no mundo. Nos últimos dias, deputada Thalíria, o Brasil é o país com o maior número de mortos por coronavírus em todo o mundo. O Brasil ontem perdeu a vida, deputado Lucas, de 3.780 brasileiros. E eu digo aqui com muita firmeza, serenidade e segurança que o presidente Jair Bolsonaro é responsável por diversas destas 3.780 mortes. Porque quando ele incentiva aglomerações, quando ele faz propaganda negativa do uso de máscaras, quando ele incentiva o uso de medicamentos que não combatem a pandemia, que são placebos e que, portanto, iludem a população, quando ele manda cancelar a compra de vacinas que poderiam estar sendo aplicadas para proteger o povo brasileiro neste momento, o presidente Bolsonaro dirige um governo com características genocidas, sim. Um governo irresponsável, um governo que não tomou as medidas que deveria ter tomado e que criou uma falsa polarização entre a defesa da economia, deputado Alexis, e a defesa da vida. O que o Brasil vive hoje é a crise mais profunda sanitária de toda a sua história, e esta profunda crise sanitária agrava brutalmente a recessão econômica no nosso país. O Brasil hoje é um país sem governo. O Brasil está à deriva. O Brasil está desgovernado. Bolsonaro está, inclusive,
dando sinais claros de desequilíbrio emocional. A crise militar que ele instituiu a partir de ontem, que se soma à maior crise sanitária da história do país, que se soma a uma das piores crises econômicas da história do país, e que agora se agrava na tentativa de Bolsonaro de cooptar e de exigir que as Forças Armadas obedeçam ao seu projeto político partidário, o Brasil vive um agravamento de todos os lados. Vejam o desastre da vacinação, deputada Talíria. Israel já vacinou toda a sua população. O Chile vacinou 53% da sua população. O Reino Unido, Estados Unidos, vacinaram em torno de 40% a 50%. Outros países da Europa, Espanha, Itália, Alemanha, 16%, 17%. E o Brasil patina com apenas 3% da população recebendo as 2 doses e outros 8,5% recebendo a primeira dose. E, infelizmente, pela irresponsabilidade, pela incompetência de Bolsonaro, que desestruturou o Ministério da Saúde. Porque veja o que Bolsonaro fez com a política de relações exteriores no país. Foi o pior período das relações exteriores brasileiras do ministro que acaba de ser demitido tardiamente. Veja o que foi feito na saúde, deputada Talíria. Na saúde, o presidente Bolsonaro trocou o presidente Bismarck. 4 ministros em meio à maior crise sanitária do país, deputado Zaratini. Ele tirou um ministro atrás do outro e, por fim, colocou um general que não entende nada de saúde, que foi um fiasco a gestão de Pazuello no Ministério da Saúde. Aliás, Pazuello obedecia fielmente às ordens de Bolsonaro. Portanto, a minha crítica ao que está acontecendo na saúde brasileira não é ao general Pazuello, que saiu do ministério, é também a ele, mas é especialmente a Jair Bolsonaro, que conduziu todo este processo de agravamento da crise ao exigir que os seus ministros desrespeitassem a ciência, que adotassem o negacionismo como movimento central dentro do ministério, porque ele queria uma narrativa política. Esse é o jogo de Bolsonaro. Bolsonaro quer se manter no poder a qualquer custo. Ele quer uma narrativa política para iludir uma parte da população de que os problemas econômicos que nós temos seriam causados pelas medidas de prevenção e de defesa da saúde dos brasileiros. Ao contrário, a vacinação, a defesa da saúde, o enfrentamento da pandemia é condição sine qua non para a retomada da atividade econômica no país. E por isso a oposição entra com o 65º pedido de impeachment. Não porque a oposição quer dividir o país, deputado Pompeu de Matos. A oposição, ao contrário, quer unir o país para superar as dificuldades que o país tem. Quem desune o país, quem arruma conflitos todos os dias e todas as semanas, quem vive da polarização conflituosa é Jair Bolsonaro e seu governo. Que subam os líderes do governo aqui para me explicar por que tem crise militar, para me explicar por que dezenas de ministros foram afastados, para me explicar por que Bolsonaro incita o combate permanente às instituições democráticas, por que ele, através do gabinete do ódio, incita permanentemente o desrespeito ao judiciário e ao parlamento, por que ele ataca deputados de oposição, por que ele persegue pessoas que expressam opiniões diferentes das suas, como faz agora com diversos jornalistas, formadores de opinião e também com parlamentares. Bolsonaro é a causa central dos problemas do Brasil. E o seu governo é um caos cada vez maior. O seu governo está cada vez mais fragilizado. E não haverá quem recupere a governabilidade com Bolsonaro na presidência. Pedimos o impeachment de novo, porque Bolsonaro comete crimes de responsabilidade em série. É um serial killer de crimes de responsabilidade. E o parlamento não pode e não deve se ajoelhar diante desses crimes. O parlamento tem que defender a democracia, as diferentes ideias, tem que defender as instituições, o judiciário, o parlamento, o direito democrático de opinião, a liberdade dos artistas, a liberdade de opinião de todos. E Bolsonaro é um ataque permanente contra tudo isso. Por isso, não há alternativa para o Brasil que não seja enfrentar, sim,
o desafio de um impeachment. Eu sei que o impeachment é dolorido, mas quando se comete crimes de responsabilidade em série como Bolsonaro, quando se criam conflitos e crises como ele cria, na economia, na saúde, no meio militar, não há alternativa para um país que queira preservar o seu projeto de nação. Vamos enfrentar, sim, os crimes de responsabilidade de Bolsonaro com o impeachment que ele precisa abrir o quanto antes na Câmara Federal. Obrigado, presidente.